Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu uso a tribuna na tarde dessa segunda-feira para comentar rapidamente o resultado da pesquisa do Datafolha, publicada ontem no jornal Folha de São Paulo. E quero comentar, sobretudo, em relação a dois aspectos daquela pesquisa. Mas antes, quero registrar que o Banco Central divulgou hoje mais um boletim Focus, que traz as expectativas de 100 instituições financeiras para a economia. O mercado está prevendo mais inflação e menos crescimento para 2014. A previsão para o IPCA, principal índice que mede a inflação, aumentou de 6,3% para 6,35%. Foi a quinta alta consecutiva do indicador. Para o crescimento do Produto Interno Bruto, a previsão dos economistas recuou de 1,69% para 1,63%. Ou seja, senhor presidente, o pessimismo do mercado reflete também o pessimismo da população brasileira. O resultado do Instituto Datafolha, divulgado no último final de semana, demonstra que os brasileiros temem a volta da inflação descontrolada. Para 65% dos entrevistados, a inflação vai aumentar nos próximos meses. O sentimento de que as coisas não vão bem na economia atinge, inclusive, áreas que são apontadas como pontos fortes do governo. Para 45% dos entrevistados do Datafolha, o desemprego vai aumentar. Na última pesquisa realizada em fevereiro, o percentual de pessoas que temiam o desemprego era de 39%. Ou seja, em apenas 2 meses, o índice aumentou 6 pontos percentuais, o que indica uma preocupação com o fraco desempenho da economia. A maioria dos brasileiros também acha que o poder de compra dos salários vai diminuir, aponta a pesquisa. As pessoas pensam isso porque já sentem no bolso que a cada mês fica mais caro fazer compras no supermercado ou adquirir outros bens de consumo. O sentimento do mercado e das pessoas se baseia em dados reais da economia. Não é simples pessimismo. A Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje os números do IGPDI, que é o Índice Geral de Preço. A taxa aumentou 1,48% em março, contra 0,85% em fevereiro. Entre os itens que mais subiram de preço estão as hortaliças e legumes, com variação de 21,79% em março. É justamente a inflação dos alimentos que deixa a população mais temerosa. As expectativas são ruins para o futuro, porque as pessoas e o mercado também percebem que o governo faz um controle artificial de preços para reajustá-los apenas em 2015, depois das eleições. É o que acontecerá, por exemplo, com a energia elétrica. Para cobrir o rombo do setor provocado pelo acionamento das usinas termoelétricas, o Tesouro já destinou quase 15 bilhões de reais. A conta, como diz o próprio governo, vai ser paga pelo consumidor. E o próprio governo está admitindo isso. Só não informou de quanto vai ser o reajuste e quando. Na semana passada já houve aumento dos impostos para tentar começar a cobrir o prejuízo. Ou seja, o governo está segurando de forma artificial uma situação e já admite o reajuste de preços, mas reajuste que vai acontecer em 2015, após as eleições. Eu quero aqui, senhor presidente, comentar 2 itens que me chamaram muita atenção e que tem muito a ver com os dados que acabo de trazer, com informações do Banco Central sobre as expectativas em relação à economia brasileira. Vejam essa manchete: inflação vai aumentar para 65% da população. Este é um dado extremamente importante dessa matéria, dessa pesquisa do Datafolha. A expectativa da população brasileira de que a inflação vai aumentar para 65% da população. O outro dado extremamente relevante,
senador Rubem Figueiredo, senador Eduardo Suplicy, é que 72% da população querem mudar muito, querem mudar os rumos das coisas como estão sendo organizadas, como estão sendo governadas. E não é para menos esse sentimento de mudança que já se reflete nos índices de intenção de voto da presidenta da República, que caiu 6 pontos, e que sem dúvida vai cair muito mais, porque há um pessimismo no país em função da má condução da economia e da má condução da política no nosso país. Quando a gente percebe esse dado, que 65% acha que a inflação vai aumentar, é porque as pessoas de menor renda, senador Rubem Figueiredo, aquelas que gastam grande parte dos seus salários comprando alimentos, comprando comida, está percebendo que a inflação dos alimentos está muito superior a essa média de inflação. Ou seja, a inflação para os mais pobres, ela já está em muito mais do que 6,5%. Porque os produtos efetivamente consumidos pelos mais pobres estão tendo aumentos muito maiores do que os demais. Basta dar este dado aqui dos alimentos, de hortaliças e legumes, que só neste mês de março subiu 21,79%. Agora você imagine, a mesma coisa acontece com a carne, acontece com o leite, acontece com os alimentos. E nós temos no país um sistema tributário cruel, e que taxa igualmente todos, o que faz com que os mais pobres acabem pagando proporcionalmente muito mais impostos que os mais ricos. E o que está acontecendo neste momento é a percepção, sobretudo pela população de baixa renda, da carestia, da volta da inflação, porque o governo está mantendo a inflação ali no pico da meta, mas a inflação para os alimentos, ela já está muito maior do que esse índice de 6,3%. Basta esse dado. Se formos pegar da carne, do leite e de outros produtos alimentícios, nós vamos ver como está crescendo a insatisfação no meio da população, sobretudo daqueles que ganham menos. Mas a condução política também do país tem levado a muita insatisfação. E eu já tive a oportunidade de dizer e repetir aqui, repetir as frases até do nosso presidente, governador Eduardo Campos, que deixou o governo de Pernambuco na última sexta-feira para se candidatar, é pré-candidato a presidente da República. Faremos um grande lançamento, um pré-lançamento dessa dupla, Eduardo Campos e Marina Silva, no próximo dia 14 em Brasília. Mas ele já dizia que o pacto político que sustenta esse governo está mofado. Está mofado. Os meios, os instrumentos que estão sendo utilizados para manter esse pacto está mofado. E isso não permite que o governo enfrente, como deveria enfrentar, os temas de relevante interesse para a sociedade brasileira, como o combate à inflação. Não é por outro motivo que 72% da população querem mudanças. E não tenha dúvida, o que está acontecendo? Uma queda expressiva nas intenções de votos dada à presidenta da República, e que vai ser muito maior à medida em que se aproxima o processo eleitoral, porque até esse momento ela corre sozinha na raia. Tem uma mega exposição como presidente da República, utiliza muitas vezes os veículos de comunicação nas datas importantes para fazer o proselitismo, enquanto os outros candidatos se dedicam apenas às suas atividades e não têm essa visibilidade toda. Mas o que é fato relevante nessa pesquisa são esses dois dados. A preocupação de 65% da população com o aumento da inflação, que torna as suas condições de vida mais difíceis, porque a inflação é muito alta nos alimentos, é alta nos aluguéis, que são itens que atingem diretamente a população mais pobre e que quer mudança. E que é por isso que quer mudança. 72% da população quer mudar,
quer mudar radicalmente. Ainda não identifica quem é o portador dessa mudança, até porque o candidato, por exemplo, pré-candidato Eduardo Campos, por exemplo, ainda é pouco conhecido. Com uma pesquisa mostra, 75% dos brasileiros não o conhecem ou só o conhecem de ouvir falar. É claro que essa dupla Eduardo e Marina, a partir do momento que se tornem mais conhecidos, comecem a andar o Brasil e apresentar as suas propostas, são os que têm maiores condições de refletir esse desejo de mudança clamado pela população brasileira. Portanto, eu não poderia deixar de fazer esse registro, de manifestar a nossa preocupação com a volta da inflação. Manifestar a nossa preocupação com a volta da inflação, sobretudo nos alimentos, senador Rubem Figueiredo. Sobretudo nos alimentos, porque essa inflação é a que é mais cruel com as pessoas que ganham menos e que gastam grande parte dos seus salários para comprar comida. Muito obrigado. Pois não, senador. Bem, ainda que a inflação tenha se aproximado da meta de 2 pontos além dos 4,5%, além dos e próxima de 6%, ainda assim ela se mantém próxima das metas que o Copom e o Banco Central têm colocado como importante. Sim, é um alerta o resultado da pesquisa do Datafolha de que a população tem muita preocupação com a inflação. Agora, eu tenho a convicção, senador Rodrigo Hollenberg, das medidas que a presidenta Dilma, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o Copom, o presidente do Banco Central, Tombini, irão tomar para que se possa compatibilizar o crescimento da economia, o crescimento dos investimentos com a estabilidade de preço e outros objetivos maiores, tais como a erradicação da pobreza extrema, da pobreza absoluta, a melhoria da distribuição da renda. Se nós tomarmos os dados relativos a uma perspectiva desde 2002 para 2003 até 2014, nós podemos ver que o balanço é bastante positivo na combinação destes elementos. Crescimento, ainda que não tão acelerado como economias da China, da Índia e outros, mas um crescimento que, desta vez, foi compatibilizado com a preocupação com a melhoria da distribuição da renda e com a erradicação da pobreza absoluta em nosso país. E os dados são de avanço significativo. Claro, precisamos aperfeiçoar. Quero transmitir, prezado senador Rodrigo Hollenberg, que eu vejo como positivo que nós tenhamos candidatos à presidência da qualidade do governador Eduardo Campos, que tem na Marina Silva a sua companheira, candidata a vice, pelo menos até agora, assim, estão definidos como pré-candidatos, não mais governador agora, Eduardo Campos, o senador Aécio Neves, que ainda deve escolher o seu candidato a vice-presidente, o senador Randolfo Rodrigues e a presidenta Dilma, possivelmente outros. Mas se trata de uma pleiade de candidatos à presidência que muito contribuirão para que o povo brasileiro tenha uma possibilidade de escolha muito positiva. Eu espero que o nível de debates entre os candidatos a presidente seja o melhor possível, que haja um clima de respeito entre todos eles. Disso eu tenho certeza que, pela história dos candidatos, isto vai acontecer,
pela convivência que caracterizou a relação dos candidatos até hoje. Então, é o povo brasileiro que vai ganhar com a realização dessas eleições que esperamos sejam caracterizadas da melhor maneira possível, como um aprofundamento e uma melhoria da qualidade da nossa democracia em relação aos anos em que, infelizmente, estivemos sem eleições, que possamos agora, depois de, desde 1989, termos já realizado diversas eleições com alternância de poder, possamos agora saudar a boa oportunidade que o Brasil terá de confirmar uma presidenta da qualidade da presidenta Dilma Rousseff, e eu irei apoiá-la com todo o meu empenho, mas com muito respeito pela qualidade dos demais competidores que serão adversários, mas acredito que é o povo brasileiro que vai se beneficiar com a qualidade da nossa democracia. Ainda temos muito que avançar, temos que aperfeiçoar, realizar a reforma política eleitoral de uma maneira... Eu gostaria que não houvesse mais as contribuições de pessoas jurídicas ou de empresas. Isso ainda está, inclusive, por ser definido pelo Supremo Tribunal Federal, mas, se for objeto de proibição, eu saudarei isso, porque foi o voto que aqui defendi. Acredito que Vossa Excelência também o fez, quando tivemos a oportunidade de votar essa matéria. Mas acho que ainda temos o que avançar no aperfeiçoamento das eleições em nosso Brasil, tanto para o Executivo quanto para o Parlamento. Meus cumprimentos à qualidade do pronunciamento de Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Suplicy. Eu quero concordar com Vossa Excelência no que diz respeito à qualidade dos candidatos, do ponto de vista das suas trajetórias. Espero que possamos fazer um debate de alto nível, discutindo os rumos do Brasil. Apenas discordo de Vossa Excelência em relação ao otimismo que Vossa Excelência demonstra a respeito da condução da política econômica. O que nós estamos vendo já ao longo de todo esse governo é o risco do Brasil perder as conquistas realizadas nos 8 anos do governo do presidente Lula, conquistas que nós participamos, conquistas que tiveram uma contribuição importante do governo Fernando Henrique ao promover a estabilidade econômica, porque efetivamente, nesses 3 últimos anos, o Brasil vem crescendo a taxas medíocres, a inflação está sempre próxima do pico da meta, e a inflação, como mostrei aqui, é muito mais cruel em relação ao preço dos alimentos e, portanto, acaba atingindo muito mais as pessoas de menor renda. Temos diversos outros problemas que estão afetando essa geração, mas afetarão mais gravemente ainda as próximas gerações, como a crise energética, como o aumento do desmatamento. Como podemos imaginar que em pleno século XXI, no ano de 2013, o desmatamento na Amazônia tenha crescido 35% em relação ao ano anterior? Como podemos admitir que o Brasil esteja sendo recordista na sua história na utilização de termoelétricas, aumentando com isso o aquecimento global, criando um rombo no Tesouro que já colocou 15 bilhões de reais em função para compensar a utilização de termoelétricas? É claro que isso tudo retira a confiança da população, como demonstra a pesquisa do Datafolha, e aumenta o desejo de mudança da população brasileira, que já está em 72% da população que querem mudanças profundas
no país, na condução da política e da economia. Portanto, esse é o registro que eu gostaria de ressaltar nesse momento. No nosso entendimento, os dados mais relevantes trazidos pela pesquisa do Datafolha são esses. A convicção de 65% da população de que a inflação vai aumentar, porque está sentindo o reflexo da inflação no seu bolso, no seu salário, e o desejo de mudança expresso por 72% da população pesquisada. Muito obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos.